E aí, como é que você está? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez com mais uma videoaula sobre radiodifusão no Brasil. É o tema da nossa videoaula de hoje e a gente vai estar abordando esse assunto que é extremamente importante, principalmente porque nós formamos no curso de jornalismo profissionais que vão estar atuando em diversas áreas. E uma dessas áreas, né, é o trabalho voltado para a gestão de negócios. Quer dizer, você pode se tornar um gestor na área de rádio ou um gestor na área de televisão, e é importante que você conheça a legislação. Não é? Nossa disciplina é voltada para o som, mas como a legislação brasileira ela inclui, não é, rádio e televisão na mesma lei, a gente vai acabar vendo algo também que atinge ao veículo TV. Então, a gente vai falar basicamente, né, da radiodifusão de sons, né, mas tem também a radiodifusão de sons e imagens. Então, a gente tem, né, o rádio e outras formas de transmissão sonora e tem a televisão, ambas juntas, né, nessa mesma legislação. A legislação, ela é importante a gente conhecer e consultar quando for preciso. Né? É um material que não precisa ser decorado, é um material que é importante que a gente entenda, né, como que a coisa acontece, como se chega, não é, a uma concessão de uma emissora de rádio e qual é a finalidade, né, desse processo de radiodifusão no Brasil. Né? Ele surge com a finalidade educativa e cultural. Né? Os serviços de radiodifusão, eles são considerados de interesse nacional. Então, eles são frutos de uma concessão. O governo federal, através do Ministério das Comunicações, ele promove uma concessão em forma de outorga. Quer dizer, eu autorizo você a realizar esse serviço. Quais são os tipos de radiodifusão? Quanto ao tipo de transmissão. Então aí chega aquele ponto que eu citei, né? De sons é a radiodifusão sonora. E tem também a transmissão de sons e imagens, no caso, a televisão. Quanto à área de serviços, a gente pode ter uma emissora local, ou seja, ela tem abrangência só naquela localidade, naquele setor, naquela área. Isso é muito comum em concessão de emissoras comunitárias, que têm um raio determinado. Não é? Mas também pode acontecer com emissoras comerciais que têm um alcance menor, ou seja, o transmissor ele gera uma potência menor e isso provoca uma chegada de som a um público mais restrito, a um público local. Tem também as emissoras regionais, são as mais comuns, são aquelas emissoras FM ou AM que conseguem atingir, além do município sede, outros municípios ao seu entorno. Então é uma emissora que tem, não é, uma potência de alcance regional, né, e trabalha também essa regionalidade em sua programação. Ao invés de ela estar focada naquele município de origem, ela promove a abrangência desse trabalho. É fundamental entender, né, que a emissora por si, até mesmo dentro do processo de concessão, ela tem por obrigação gerar conteúdo local, ela produzir conteúdo local, jornalismo local, né, contribuir inclusive para esse maior enlace, né, da emissora com a sua comunidade dentro da sua área de abrangência. As emissoras nacionais, né, são grandes redes, né? A gente pode citar aqui o exemplo da Jovem Pan, né, o exemplo da Mix, da Hits, são emissoras que têm, né, uma abrangência maior, a Live, você tem
várias emissoras retransmitindo esse grupo a nível nacional. Então, são emissoras que têm uma concessão nacional, que elas conseguem ter um maior alcance e também através, não é, de parcerias com retransmissoras desse conteúdo. Quanto ao tipo de modulação, aí a gente tem as emissoras de amplitude modulada, que foram as primeiras emissoras aqui no Brasil e no mundo, né? Foram as primeiras emissoras. Não existia ainda o que a gente chama de FM, ou frequência modulada. Só existia, né, a amplitude modulada. As emissoras eram no AM, o rádio com chiado, né, não pegava tão bem assim, mas tinha um alcance, quer dizer, na realidade pegava bem, mas não tinha um som tão legal, mas um alcance muito grande. Né, eram emissoras que transmitiam um sinal, né, mais regional e até a nível nacional. Mas de um tempo para cá, as emissoras, as concessões, elas estão praticamente todas voltadas para a frequência modulada, mesmo porque o próprio governo federal, através do Ministério das Comunicações, está autorizando a migração dessas emissoras em amplitude modulada para frequência modulada, né? Do total de emissoras atuando na amplitude modulada no Brasil, quase que 90% já está dentro do processo de migração. As principais delas já conseguiram essa migração, e alguns exemplos, né, regionais nós temos aqui. Por exemplo, a Folha FM é uma emissora que migrou do AM para o FM. Ela era rádio Continental AM e hoje é Folha FM, dentro desse processo de migração, né, do AM para o FM. Vender, né, comercializar numa emissora dita comercial no AM se tornou mais difícil com o tempo. As emissoras FM acabavam controlando os maiores investimentos. Os donos dessas emissoras AM começaram a pressionar o governo por uma solução, e o governo acenou com essa solução ainda no governo da Dilma Rousseff, né, autorizando essa migração das emissoras, né, tem que cumprir uma série de requisitos, tem que efetuar também pagamento, mas também o governo flexibilizou a compra de equipamentos através do BNDES. Enfim, existe uma proposta e um interesse do governo para que as emissoras elas migrem do AM para a frequência modulada. Então, quanto tipo de modulação nós temos hoje, AM e FM? Tipo de funcionamento: horário limitado e horário ilimitado. Muito incomum se ter emissoras com concessão de horário limitado. Isso é coisa do passado. Está na legislação, né, que é uma legislação de 1963, que sofreu várias alterações ao longo do tempo, né, mas, enfim, a última legislação, o último decreto é de 63, que sofreu essas mudanças ao longo do tempo, essas adaptações. A mais importante dessas adaptações foi a questão da autorização para as rádios comunitárias, que aconteceu a partir de 1998. A primeira legislação do Brasil, né, sobre radiodifusão, ela é oriunda daquele início mesmo das transmissões, é oriunda de 1924, e o governo puxava para si, não é, a condição de autorizar o funcionamento das emissoras, já desde aquela época, desde 1924. Contra a faixa de frequência de ondas médias, tropicais, curtas, VHF e UHF. VHF e UHF é o caso da televisão, né? E ondas médias, tropicais e curtas é o caso do rádio, né? Amplitude modulada, que a gente viu lá e tal. Esse tipo de concessão aqui, né, de rádio, ondas tropicais e ondas curtas,
isso já não vem nem mais ocorrendo. As concessões agora que estão acontecendo na frequência modulada, ou seja, no FM. Quanto à modalidade, a gente tem a radiodifusão comercial, né, que é aquela emissora que ela é fundada com o objetivo de se trabalhar comercialmente, né, na nossa primeira videoaula, né, que eu falei sobre a sequência do rádio no Brasil, desde a primeira transmissão, a gente viu lá a primeira legislação que autorizava as emissoras a comercializar. Isso aconteceu, né, no governo Getúlio Vargas em 1932. Então, na década de 30, o rádio começou na década de 20, mas na década de 30 já houve autorização, né, do governo federal para comercialização nas emissoras. E é extremamente lucrativo, a gente também viu isso, né, na primeira videoaula, né, que a nível de Brasil tem uma grande penetração e o rádio tem uma importância muito grande dentro do cenário da mídia nacional, pelo rádio ter o poder intimista de relação direta com o ouvinte, e ele tem um poder decisório, ele auxilia na decisão daquele possível comprador momentos antes dele fazer a compra. Então, assim, o rádio continua com esse poder, né, com essa força dentro da área comercial. A maioria das concessões de emissoras no país é de radiodifusão comercial. A outra é radiodifusão educativa, que tem um formato voltado mais para a questão da educação. Ah, mas a emissora educativa, ela então transmite aulas o dia inteiro? Não. A emissora educativa, ela pode transmitir algumas aulas e tudo, mas ela educa através da música, ela educa através da informação, né, da sua área de jornalismo, ela educa também com a abertura, né, para participação de estudantes e produção de programas próprios dentro dessa área específica voltada para a educação. Agora, o papel educativo deve estar em todas as concessões de radiodifusão. Sobre a radiodifusão comercial, a gente pode citar aí, né, TV, a repetidora de TV, rádio, e aí vem, né, AM, FM, eu já citei, né, que o mais comum hoje é a gente ter as concessões de FM, apesar das outras estarem ainda presentes, né, porque vem de muito tempo atrás, mas a realidade hoje é voltada para as concessões em FM. Inclusive, a rádio educativa, não é, só tem concessão para FM, não tem concessão para AM. Então a gente tem TV educativa, na radiodifusão educativa, já expliquei lá no início que a legislação ela envolve transmissões de sons e de sons e imagens, então engloba rádio e TV. Então a gente tem a TV educativa, a repetidora de TV educativa, a rádio educativa, né, que tem algumas limitações, mas ganhou um fôlego a mais por conta de uma pressão que os donos das emissoras educativas, rádios e TVs educativas, fizeram junto ao governo federal. Foi na época ainda do governo Lula. Em 2005 saiu uma legislação específica flexibilizando, né, a questão comercial nas emissoras educativas, tanto de rádio quanto TV. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes numa outra videoaula específica para rádios educativas, né? E também a radiodifusão comunitária, né? A radiodifusão comunitária ela está inserida dentro da radiodifusão educativa. Então a gente tem um leque formado pela radiodifusão comercial e na rádio educativa esse leque abrange, né, as rádios comunitárias. Existe uma diferença gritante entre rádio comunitária e rádio pirata, gente. Rádio comunitária tem concessão para trabalhar. A rádio pirata é aquela que é colocada no ar, não é? Mas não há nada que a ampare, ou seja, está ali infringindo a lei
né, e as penas podem variar de 2 a 4 anos de prisão, além do pagamento de multa, em um processo que você responde diretamente, né, à Justiça Federal, tá? É crime federal. Quem pode executar os serviços de radiodifusão comercial? Existe uma preferência, uma tabelinha de preferência, né? A União Federal tem preferência, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as universidades públicas vêm na frente, né? E depois, de uma forma geral, né, com ampla concorrência, você tem a participação, né, dos demais. Na radiodifusão educativa, também a preferência, né, da União e tal, as mesmas questões, né, do que a gente mostrou na rádio comercial. Porém, a gente vê aqui que sem nenhum tipo de preferência para fundações particulares com finalidades educativas. E aí é que surgiu, não é, a concessão da Rádio Educativa FM, da Fundação Cultural de Campos, mantenedora, não é, do Centro Universitário Fluminense, e que dá nome à emissora, a 107,5, na realidade, a Rádio Fundação Cultural de Campos, né? E aí tem um nome fantasia, Rádio Educativa FM. Então, essa foi a primeira concessão de rádio educativa aqui, né, de nossa região. Houve uma alteração na legislação, lembra que eu falei que lá no início que tinham vários emendos, né? Uma portaria de 2015 deu uma aliviada, né, no trâmite para a obtenção de outorgas de rádios e TVs educativas. Né? A documentação foi simplificada, né? Caiu de 18 para 4. Né? São 4 laudas ao invés de 18 requisitos que tinham que ser apresentados. Né? Então, assim, caiu bastante, né, nesse processo simplificado. E para as entidades públicas, né, caiu de 5 para 1 exigência lá. Então, deu uma abertura maior e, com isso, surgiram mais emissoras educativas. Né? As emissoras comunitárias, né, a concessão sem nenhum tipo de preferência às associações comunitárias e às fundações particulares com com finalidades comunitárias. Então, aqui na rádio comunitária, você não vê, né, os entes federais, os estados e municípios, e sim a concorrência, a livre concorrência das associações comunitárias. O objetivo da rádio comunitária é dar voz a uma comunidade, não é? Aquele grupo, aquela comunidade que ali não se vê assistida por outra emissora. Então, tem aí uma legislação voltada para esse grupo. E tem essa característica, não é, da participação das associações comunitárias. Houve também uma alteração em 2015, não é, assim, a principal mudança, não é, dessa portaria 4.334 foi que retirou a apresentação, a exigência da apresentação de um projeto técnico da emissora. Porque, assim, era muito difícil formalizar um processo técnico quando você tem uma rádio comunitária que, assim, teoricamente, fundada por pessoas ou buscando, não é, o interesse da comunidade, não tinha recursos. E o projeto técnico, ele saía caro, ele era difícil e muitas vezes era rejeitado. Então, caía em exigência. Então, assim, flexibilizou, e as rádios comunitárias, elas ganharam mais celeridade, né, para que fossem autorizadas no país a partir de 2015. Sobre a questão de capital, pessoal, é importante a gente citar que 70% do capital das emissoras, né, deve pertencer, direto ou indiretamente, a brasileiros natos, né, ou naturalizados há mais de 10 anos.
Então, assim, tem também a questão da responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação. Elas são privativas de brasileiros natos ou naturalizados. Há um caso muito comum, existe uma figura ficou muito conhecida, né, na Rede Globo, que era o Hans Donner, e ele, durante um período, ele não podia exercer, né, lá no papel o cargo, né, de um diretor importante da emissora, como ele se portava, porque não havia ainda se naturalizado e cumprido esse período determinado por lei. E agora chegou a hora do seguinte: quais são os procedimentos para a outorga desses serviços de radiodifusão comercial? O que acontece é o seguinte, pessoal, simplificando, né? Acontece uma licitação, um edital de licitação, ele é colocado, as pessoas interessadas, elas participam desse processo e mandam para lá envelopes lacrados, né, com os documentos que são exigidos e também um valor, né, que você vai estar dando ali para esse, entre aspas, leilão. Que por mais que o governo diga que as emissoras, as outorgas não são vendidas, mas você participa de um edital, oferece um valor, né? Nesse edital o governo já indica um valor, né, mínimo para aquela emissora, e você participa com outras pessoas, e se você se sagrar campeão, ou seja, vencedor, melhor dizendo, ou seja, se a sua proposta ela vencer as outras propostas, é porque você está oferecendo um valor maior. E se você efetua esse pagamento ao governo, né, você acaba sendo dono, né, ou pelo menos se sentindo o dono daquela emissora. Por isso que, assim, essa parte na legislação ela é muito confusa, diz que não vende, mas você compra a concessão, mas se a concessão é o governo que tem que conceder, é difícil entender, né, fica meio amarrado isso, né, mas na prática é isso, você participa, né, se o seu valor for maior, você acaba tendo essa concessão e depois vai ter um tempo para apresentar o seu projeto técnico e viabilizar, não é, através da quitação do valor que você ofertou e receber a concessão da emissora. Falar um pouco sobre o prazo da outorga, né, no serviço de AM e FM, essa outorga tem um prazo de 10 anos, né, de rádio, né, que eu estou falando. Para a TV, esse prazo é de 15 anos. Então, no rádio, a cada 10 anos, você tem que entrar com um pedido, né, de renovação de outorga, né, que deve ser feito antes do vencimento, e na TV também, né, só que com um tempo de duração maior de 15 anos. Falando um pouquinho sobre o mercado de rádios comerciais, ele cresceu bastante num período em 2005 para 2010. Por que eu estou me remetendo a esse período aqui? Foi um período que o Brasil, até então, ele segurava muito as concessões de rádio, as concessões de emissoras comerciais. E nessa época, né, houve um boom, um crescimento enorme das concessões de emissoras de rádio. Foi muito também dentro do governo José Sarney. Essas concessões, elas explodiram. E concessão de rádio e TV no Brasil sempre foi muito voltado para político. Então, assim, a maioria das emissoras, né, as primeiras concessões foram feitas para políticos. Então, em 2010, em 2005 eram 1.915, em 2010 já estava em 2.602 emissoras. No mesmo período, as receitas do rádio cresceram 18,5% em termos reais, crescimento total menos a taxa da inflação, é um crescimento real. A análise histórica do período de 10 anos revela um número ainda mais expressivo. A quantidade de emissoras FM passou de 1.322 em 2000 para 2.602. Praticamente dobrou, um aumento de praticamente 100%, né? Mais precisamente de 97%.
Ainda falando sobre esses números, né, em 2012, nós tivemos mais um crescimento nesse número de emissoras. Foram para 3.309. Em 2014, o número alcançou o patamar superior a 4.600 emissoras de rádio operando no Brasil. Esses números são oficiais do Ministério das Comunicações, tá? E aí eu trago um número atual, é o último número, né, da tomada do Mídia Dados, né, do Ibope Mídia Dados, que é contratado pelo Ministério das Comunicações. E a gente tem aí, né, um total de 6.650 emissoras, a maioria formada por emissoras FM, né, basta que você verifique aqui, ó, pelas regiões. Na região norte, você tem mais que o dobro de FMs, né? Na região nordeste, você tem quase que o dobro de emissoras FM em relação às AM. No sudeste, mais que o dobro de FMs. Na região sul, mais que o dobro de FMs em relação às AM. E no centro-oeste, você tem aqui uma diferença, né, em torno de 50%. Então, sempre o número de FMs é superior ao número de emissoras AM. E isso vai praticamente ser uma totalidade, né, de emissoras em FM, já que o governo também determinou um prazo, né, de funcionamento para as emissoras AM, que depois vão deixar de existir no país. Nós vamos só contar com as emissoras em frequência modulada. Se estima, através de pesquisa feita pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara de Deputados de Brasília, foi feita há alguns anos essa pesquisa, dando um total de 15 mil rádios piratas atuando, né, no país. Qual é o problema da rádio pirata? A rádio pirata, muitas vezes, ela trabalha numa frequência que pode estar atrapalhando as operações em aeroportos, ela pode estar atrapalhando uma transmissão de uma emissora regular, e isso influencia dentro daquela comunidade ali, e você deixa de atender aquela comunidade, deixa de comercializar mídia para aquela comunidade, porque as pessoas não conseguem ouvir a emissora oficial, só conseguem ouvir o sinal de uma emissora pirata ali. Se a gente deixar uma busca no rádio em determinados pontos, né, vou dar como referência o município de Campos e o distrito de Guarulhos. Se você vai a Guarulhos e deixa o rádio sintonizando no automático, você vai pegar inúmeras emissoras pirata e a maioria absoluta, quase que a totalidade, emissoras ligadas a igrejas evangélicas. Então, assim, tem ainda, né, um outro fato, né, que, por mais que surpreenda, algumas dessas emissoras são ligadas a políticos. Emissoras pirata, rádios piratas. Então, assim, é um cenário bastante difícil. Por mais que a Polícia Federal ela promova operações no Brasil inteiro, fecha uma rádio, nesse mesmo dia são abertas outras 2 ou 3. Então, assim, é enxugar gelo, né? O governo precisa buscar, através da flexibilização das rádios comunitárias, tentar reduzir, né, esse número de rádios piratas. Se ter uma rádio comunitária legalizada é importante para aquela comunidade e ela contribui para o crescimento, né, e dar voz àquele público, né, àquela comunidade ao seu entorno. Então, assim, não as rádios piratas, mas sim as rádios comunitárias, que também têm um papel muito importante, né, dentro da nossa sociedade, né? Então, sim para a rádio comercial, para a rádio educativa e para a rádio comunitária. E nem pensar, né, em rádio pirata. O pessoal comete uma série de irregularidades.
Finalizando, eu deixo essa mensagem para vocês, do Marcuse. Se todavia a comunicação não verbal é rica, a verbal é mais ampla, um fenômeno sociocultural que contribui para a criação de novos mundos. Então, é o nosso recado. Um grande abraço, muito obrigado, por você ter acompanhado essa videoaula com a gente e até a próxima.